O Ortiz, nosso colega presidente do ITV do Distrito Federal, colocou alguns comentários aqui que, antes de passar a fala para o Edgar, também sobre o futuro do partido, né, para saber dele sobre isso, eu vou colocar aqui uns comentários aqui. Fusão é uma possibilidade, fusão ou entrar numa federação com outros partidos além do Cidadania, como foi a nossa primeira experiência em federação. Fusão iria eliminar o passado glorioso do partido. Aí o Ortiz coloca mais aqui. Então, se é para fazer uma fusão com outros partidos, que se preserve o nome social-democracia como título do partido. E o programa que predominantemente seja o nosso. Aí, esse é o grande desafio, diante do tamanho que nós estamos no momento, né? E é isso que me preocupa. Nesses 22 anos de filiação que eu tenho, e vocês têm mais do que isso, né? Viram o partido em outros momentos e viveram o partido em outros momentos. Esse atual momento me preocupa muito por causa disso. Olhando para o passado, vendo hoje, me preocupa muito. E ele coloca mais uma questão aqui, que também vai ao encontro do que o governador acabou de falar, né? O governo Fernando Henrique não tivemos estado mínimo, mas sim um estado eficiente, né? O programa, aí ele cita outros exemplos aqui, mas está na tela aí para as pessoas acompanharem. E, Edgar, vou repetir a minha inquietação. Eu estou preocupado com o futuro do partido. E tu, como é que tu vê essa questão? Vou repetir aqui o Suassuna. Eu sou um otimista, um realista esperançoso. Agora, do ponto de vista partidário, da fusão, não fusão, eu concordo com o Ortiz. O programa tem que ser um programa de centro, né, liberal na economia, com forte proteção social. Essa é a nossa história. Liberal na chamada agenda de costumes. Nós não temos que ter medo dessa discussão. Não podemos. Você sabe, colocar um bode na sala aqui. Eu sinto falta no Brasil de um partido liberal de fato. Nós não temos liberal de fato. Os liberais que se dizem liberais no Brasil, do ponto de vista partidário, são reacionários em grande medida. São atrasados. Né? Nós não temos um movimento conservador, porque um conservador de fato, que estuda o conservadorismo, que gosta, né, jamais vai flertar com golpe, não flerta com ruptura institucional, muito pelo contrário, que a Constituição na risca, não brinca com isso. E nós podemos dialogar com esses setores, dessas pessoas, desses liberais por inteiro, que querem que o Estado não pode dizer o que eu produzo, como eu vendo, mas também não pode dizer quem eu amo. Sim. Ele não pode determinar quem eu amo. Ele não entra na economia e não entra na minha vida íntima. Esse é o Estado, que garanta a liberdade religiosa e o Estado laico. Somente o Estado laico garante a liberdade religiosa, porque ele não é um Estado religioso. Ele respeita todas as manifestações religiosas e assim ele protege a todas, porque ele não tem uma preferencial. Então ele protege a todas e o valor fundamental dele é a Constituição, a igualdade, o direito de culto para todas as pessoas, mas que a minha fé não decide a vida do outro. A minha fé decide a minha vida dentro das minhas escolhas e não a vida e a escolha dos outros, como o outro vai viver. Acho que são temas que a sociedade está preparada para debater. São temas fortes, né? Nós fizemos um apelo até à bancada, porque tem lá, tramitando, o projeto do casamento civil igualitário. O governador Eduardo até gravou um vídeo, né, muito forte, e teve gente, deputados do chamado campo bolsonarista, aí, mais à direita, que fizeram defesas muito fortes da questão de, olha, casamento civil é lei e o cidadão tem que ser tratado de forma igual, pronto, acabou, tem que aprovar. Nós tivemos um deputado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, do PP, fez uma defesa enfática. A bancada precisa também fazer uma defesa enfática nesse sentido. Né? Não só o governador, porque vão falar, falou em primeira pessoa, porque casou também, tem interesse. O Edgar fala em primeira pessoa, né? Foi o primeiro prefeito assumidamente gay da América Latina, tal, do Brasil. Mas não é isso, é direito fundamental, né? Garantir isso para as pessoas, igual eu pago imposto, eu sustento esse Estado tem que me respeitar como respeita as outras pessoas. E nós não temos que ter medo desse debate, porque a sociedade está preparada para esse debate. Tem uma coisa que a polarização trouxe, as pessoas começaram a discutir alguns conceitos.
privatização, não privatização, papel dos... Algumas pessoas começaram a discutir mais. Então a gente pode aproveitar essas discussões para fazer. Está tendo agora um dado interessante. Os Correios, acho que vocês devem ter visto, uma dívida imensa, de mais uma vez, nesse modelo estatal, se afundando. O cidadão comum, lá em Minas, lá na nossa querida, está preocupado se quem entregou a carta para ele em casa, senador, é um concursado ou é um terceirizado? Ele quer que a carta chegue de forma rápida, eficiente e menor custo. Então, ficam lá, não, só tem que privatizar tudo, ou o outro lado não pode privatizar nada. O PSDB achou a fórmula para isso, para debater esse assunto. Sim. Tem questões que podem ficar com o Estado, e até devem, estratégicas, mas que tem que ser eficiente. E não faz sentido, por exemplo, o Brasil ter fábrica de fertilizante. Nós temos que estimular o setor privado a fazer fertilizante, não a gente ter. Ou como no passado, antes do presidente Fernando Henrique, que até fábrica de calcinha o Brasil tinha. Qual o sentido? Qual o sentido estratégico de um troço desse? Né? Então, acho que o mais importante, no meu entender, é a gente garantir uma agenda. Que essa seja a agenda das liberdades individuais, econômicas e do compromisso da proteção social. E quem passou pela experiência de governar, eu na minha prefeitura desse tamanhozinho, governador Eduardo, um estado gigante, que é a síntese do Brasil, que é Minas, inclusive que é a melhor comida do Brasil, sabe que não dá para achar que, por mais que eu gosto, por exemplo, do liberalismo econômico, não dá para achar que ele sozinho responde os nossos desafios. Nós temos desafios ainda gigantescos de grandes parcelas da sociedade que estão afastadas de absolutamente tudo que tem de dignidade. E então, o Estado tem um papel a exercer ainda para garantir a proteção social dessas pessoas. Eu acho que a agenda está aí, nós temos que dialogar isso com os partidos. Uma informação nova, não sei se vocês viram nos grupos aí do partido. O Cidadania caminha para não renovar a federação com o PSDB. Isso então, tem um bode na sala aí para a gente discutir. Mas tem outros partidos que a gente pode fazer ampliar esse diálogo a partir dessa agenda. Acho que o mais fundamental é ter uma agenda que seja clara, objetiva, com fortes mensagens de impacto, de mobilização social e ter um candidato em 26. Eu acho que isso a gente não pode abrir mão. Volto a repetir. Time que não joga não faz torcida.